E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, aula de Bíblia. Alguém já preparou o caderno e a caneta? Você já tem um lápis? E está habilitado, preparado para anotar as passagens bíblicas que, doravante, estarei citando, lendo e explicando. Bíblia Sagrada, luz para o mundo. A luz não sou eu, ou alguma igreja, seja minha, outra denominação. A luz é a palavra do nosso Deus, a Bíblia. Salmo 119, pode anotar, já vale para a primeira passagem nessa nova série, primeira aula sobre o assunto. Pode anotar, anote. Salmo 119, versículo 105. Mesmo já conhecendo tal passagem, leva a sério, continue humilde cristão, anotando isso, anote. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105, aqui na Bíblia está assentado neste ponto. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou, no coletivo, claro, luz para o nosso caminho. A Bíblia, evidentemente, não é uma lâmpada, uma lanterna, um farol de automóvel, um lampião, um holofote, ou o sol, a luz, estrelas, não. É um livro. Só que este livro é vivo e eficaz. É a palavra do nosso Deus que, como potentíssima lâmpada espiritual, ilumina a nossa mente, transmitindo-nos o conhecimento acerca da existência do nosso Deus, Criador, Redentor, acerca, então, do seu caráter, acerca tudo relativo, conforme a Bíblia apresenta, quem é o nosso Deus, Criador, Redentor. Na Bíblia temos luz para saber o que precisamos praticar ou deixar de fazer para herdarmos a vida eterna. Então, que saberemos doravante. Bom, então já anotou a primeira passagem, já relateia, Salmo 119, versículo 105. A próxima passagem, anote. A próxima passagem, na sequência, estarei lendo o Decálogo, os 10 mandamentos. Mas para agora é o apóstolo, o profeta Paulo, aqui na Bíblia, em 1 Coríntios, primeira carta do Paulo, Epístola aos Coríntios, antiga Acaia, há muito tempo a Grécia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. Mais uma passagem, aula de Bíblia, note. 1 Coríntios 7, versículo 19. Notou parabéns, por isso está levando a sério mais uma aula de Bíblia. É Bíblia, que não é igreja, religião é Bíblia. Quer dizer, é religião bíblica, porém, eu sou membro da igreja adventista, não sei por dia, por aqui não trago a igreja, sou apenas membro da igreja, é a Bíblia, aberta, fielmente lida e explicada. Então, por agora, se anotou, parabéns, 1 Coríntios 7, versículo 19, finalmente leio. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. A observância dos mandamentos de Deus. São 10 mandamentos. O Decálogo, encontrar, como vimos agora, em Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17. Porém, eu lerei o preâmbulo nos 2 primeiros versículos de Êxodo 20. Anote.
Êxodo 20, do 1 ao 17. Nos 2 versículos temos o preâmbulo, então introito, introdução, e no 3 ao 17, o decálogo, os 10 mandamentos. Mas antes que eu inicie a leitura disso, decálogo, um pouco mais de explicação, com base aqui no que citei e expliquei há pouco. Paulo em 1 Coríntios 7, versículo 19. Então, a circuncisão, conforme Paulo e outros entendedores de profecias bíblicas, havia sido abolida no momento da morte do Cristo na cruz, porém os 10 mandamentos permanecem. Então está aqui, a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Portanto, quem escreve, quem prega, quem ensina a sua igreja, escola bíblica dominical, culto, numa reunião para doutrina, doutrinação do rebanho e tal, quem ensina que o decálogo foi abolido pela morte do Cristo na cruz está errado. Mas por fora do assunto que asa de avião, heresia gravíssima, é o ensinamento diabólico. Paulo, cheio do Espírito Santo convertido, aqui em Coríntios, bem após a morte na cruz e a ressurreição do Cristo, confirmando que o decálogo permanece, que não foi abolido, juntamente com circuncisão, matança simbólica de animais, Páscoa, certas bebidas e comidas cerimoniais, tudo aquilo tipificava o Cristo na cruz e acabou, como eu expliquei numa série recente, especialmente com base no livro, na carta do Paulo às igrejas da Galácia, de Gálatas, carta aos Gálatas. Então, por agora, meu prometido, você anotou, o decálogo, os 10 mandamentos. Estava lá em Coríntios, caiu em cima aqui, coincidência, mas é emocionante. Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, então 1 a 17, anotou? Parabéns, início de leitura. Os 10 mandamentos. Então falou Deus, então falou um pastor da igreja adventista no 7º dia, não. Então falou a Ellen Goldwhite, não. Sabatíssimo, em Jeová Mormon, algum papa, não. Então Moisés, não. Arão, não. Algum escriba, doutor da lei, não. Sacerdote, sumo sacerdote, não. Deus. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse foi o primeiro mandamento. O segundo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, seu Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª gerações daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse foi o segundo mandamento. O Cristo fala sobre isso, o amor e a obediência. João 14, versículo 15, pode anotar. João 14, 15. Se me amais, não adianta amar apenas o Cristo e odiar o Deus e o Pai, odiar o Espírito Santo e a Bíblia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos do Cristo são o mesmo que do seu Pai. Não há discordância, discrepância, contradição entre o Cristo e o Pai Celestial e o Espírito Santo e tal. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Agora o quarto mandamento, Êxodo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado dos sabatistas, dos adventistas, será dos judeus? Não! Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ele é o teu Deus, amigo. Você é católico romano, esse Senhor da Bíblia, Senhor do decálogo, da lei moral, toda a Bíblia, é o teu Deus. Você é evangélico, pentecostal, protestante, crente, neopentecostal, o Deus da Bíblia, o Deus do decálogo, é o teu Deus? Cuidado, hein? Todo perigo é pouco sobre isso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho no sábado, no 7º dia, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal,
nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas o 7º dia descansou. Mas o 7º dia, que é chamado na Bíblia, em hebraico, Shabat, descanso, sábado, e também no Brasil e tal, no nosso país, em 60, é chamado sábado. Então, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas o 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Vai pensando, meu amigo, também amiga, você é cristão sincero, homem, mulher, ou padre, freira, catequista e tal. Você é católico romano, que é cristão também. Você é evangélico e tal, enfim. Vai pensando aí se Deus retirou, em algum ponto da história, a bênção que ele colocara sobre o 7º dia, no primeiro sábado, na ornamentação, na superfície da terra, na primeira semana, perante Adão e Eva, Jardim do Éden. Se Deus tirou a santificação que ele colocara no sábado, porque Deus descansou no 7º dia, e por isso, pelo seu poder, amor e misericórdia, santificou e abençoou o dia do sábado, nos dando esse presente magnífico, não apenas para o descanso físico do corpo, não. O sábado, na verdade, não se presta ao descanso físico. Você descansa nas noites, você descansa sábado à tarde, trabalha de segunda a sexta, não, sábado até o meio-dia, você descansa em qualquer outro dia. O descanso sabático é mais espiritual, é um teste de obediência a quem serve a Deus ou a quem serve apenas a si mesmo, ou a sua igreja, ou seu líder e tal. Não estou condenando, estou explicando, é aula de Bíblia, e não condenação, aqui é graça, amor e misericórdia. Deus tem sido sumamente misericordioso para comigo, creio que para com você também, não é, querido amigo, não é, prezada amiga? Este é o nosso bondoso, eterno e imortal Pai Celestial, a quem sirvo há mais de 52 anos e no rádio há quase 38 anos, agora abrindo e explicando em aula de Bíblia, fielmente a sua palavra para o nosso benefício, para este mundo, para o mundo vindouro, para a eternidade, a Bíblia. Então, 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º e último, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nem coisa alguma do teu próximo. Então, acabei de ler o decálogo, nos 2 primeiros versículos do preâmbulo. Acabei de ler que Deus falou as palavras dos 10 mandamentos. Posteriormente, como explicarei no outro programa hoje não, Deus escreveu. Antes ele apenas falou, Moisés ouviu. Moisés foi o único que ouviu, o povo lá embaixo, ao pé do monte, não ouviu. Apenas Moisés ouviu Deus pronunciando o decálogo. Depois Moisés escreveu, desculpe. Sim, futuramente sim, mas agora Deus. Apenas veio Deus, o Pai Celestial. Depois Deus escreveu com o seu dedo, em 2 tábuas de pedra, o decálogo, os 10 mandamentos. Anote a passagem sobre isso, há várias. Apenas uma, para o momento está bom. Êxodo 31, versículo 18. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Aqui se diz: quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 tábuas do testemunho, os 10 mandamentos. Lembrando que os 10 mandamentos são chamados na Bíblia de testemunho, concerto, pacto, aliança, mas não testamento, porque a questão bíblica relativa ao testamento é outra coisa, que eu explicarei em outra ocasião. Agora não, há muito tempo eu ministrei alguma aula profunda, mostrando que essa divisão física da Bíblia, aqui é Velho Testamento, Gênesis, Malaquias foi abolido, mentira. Aqui é Novo Testamento, tempo da graça, Mateus e Apocalipse está em vigor, mentira. Toda a Bíblia está em vigor, exceto aquele que era profético, cerimonial ou profecia moral que se cumpriu. Por exemplo, foi profetizado que o menino Jesus, para tornar-se homem, um de nós, embora sem pecado, nasceria de uma virgem, no caso Miriam, em hebraico, português falamos Maria, na gruta de Belém, cidade do rei Davi, e assim aconteceu. Então a profecia é cumprida. Então agora a história não se cumprirá novamente, basta um Cristo, não, ele é o todo suficiente para salvar toda a humanidade, se toda a humanidade crê, porque diz a Bíblia do apóstolo Paulo: onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. E quanto à fé? Romanos 3, 31. Anote, aula de Bíblia. Romanos 3, versículo 31. Perguntando ao profeta apóstolo Paulo: anulamos, pois, a lei pela fé? E ele responde: não, de modo algum. Antes confirmamos a lei. Noutra versão bíblica você lê: antes estabelecemos a lei. Qual lei? O decálogo, toda a Bíblia, quanto ao que está em vigor, mas especialmente o decálogo, os 10 mandamentos. A verdadeira fé leva a compreensão plena da Bíblia. A pessoa que tem a fé, que é um dom do Espírito Santo, que ele concede ao cristão, a pessoa convertida. Então a pessoa que tem essa fé na Bíblia, em Deus, estudando a Bíblia, ela compreende perfeitamente. Talvez precise do auxílio de alguém mais entendido, como eu aqui, por que não? E outros mais, mas que pregam a Bíblia com honestidade, não pregando contra o nosso Deus, o Pai Celestial, atacando a sua lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Que assim faz é servo do diabo, do capeta, do demônio encardido, e não do nosso Deus. Deus me livre disso, de falar contra o apóstolo Paulo, contra as epístolas paulinas, contra o Apocalipse, Evangelho de João, os 3 capítulos de João. Quer dizer, João do Evangelho, o mesmo que escreveu o Apocalipse, 3 epístolas. Deus me livre de clamar contra o livro do profeta Daniel, também Jeremias, Ezequiel e tal. Agora imagine, batalhar contra o decálogo, única parte bíblica escrita originalmente pelo dedo do nosso Pai Celestial, em tábuas de pedra, no Monte Sinai, como já vimos. Então, quanto ao decálogo, 10 mandamentos. Eu tenho aqui parte da minha modesta biblioteca, 2 livros satânicos, diabólicos, mas não são assim, digamos, satanistas, não. Os autores desses 2 nojentos livros, heréticos, diabólicos, são evangélicos. Um autor, porque é mulher, é batista, tradicional, batista, alguém muito boa, sério fundamento. O erro talvez seja apenas dessa senhora, e não de toda a igreja batista, não de todos os batistas. Temos que pesquisar, parece que não. O outro que já está aqui nas minhas mãos é de um pastor pentecostal. Eu não estou condenando o povo pentecostal, o povo muito bom, fervoroso, dedicado de orações, jejum e tal. Parabéns, você é pentecostal, ore por mim, preciso mais e mais do Espírito Santo. Este aqui é de um pastor pentecostal, lá do Curitiba, Paraná. Não sei se ele vive, já botou o paletó, mas aqui está o livro dentro dele. É um nano livro, pequeno, bem pequeno, livreto. O nome desse pastor, lá de Curitiba, Paraná, Hamilton Justus. O título deste livreto nojento, diabólico, satânico, redundância proposital, porque o diabo mesmo é Satanás, claro. Título do livro: 30 razões por que não guarda o sábado. Perdeu tempo, rabiscaram 30 razões nessa justificativa pelo fato de não guardar o sábado, entra atacar o 4º mandamento do decálogo, assim atacando, na realidade, não a igreja adventista do 7º dia, sim o Criador do sábado, Deus. Deus é o autor da Bíblia, e mais ele no decálogo, não? Aqui na página 3, será que é isso? Tenho que confirmar. Sim, é isso. Aqui está escrito. Sim, tudo bem, tranquilo. Aqui na apresentação deste autor, na página 3, então ele assentou essa asneira aqui, essa imbecilidade, essa heresia quase imperdoável. É blasfêmia. Cuidado. Escreveu assim: eu sei que alguém vai ficar estarrecido. Você padre, você freire, você catequista, você evangélico e tal. Até um espiritista que está estarrecido. Ele escreveu isso aqui, página 13. Os 10 mandamentos, o 4º mandamento sobre o sábado, não, os 10. Foi tudo de uma rodada só. Os 10. Os 10 mandamentos foram temporários e não têm mais valor algum, porque foram abolidos por Cristo. Você, padre, querido padre, cristão, que cuida do rebanho católico romano, você evangélico, pentecostal e tal, crente, protestante, você reverendo presbiteriano, você batista, você Assembleia de Deus, qualquer igreja que professa fé na Bíblia, você acredita nessa asneira? Que os 10 mandamentos foram temporários, ou seja, duraram do Monte Sinai até a morte de Cristo na cruz, como ele explica mais na frente, com esse erro tremendo, confirmando isso, erro diabólico, que os 10 mandamentos foram temporários e que foram abolidos por Cristo. Eu nunca acreditei nessa imbecilidade, nessa asneira, nessa satanice, nessa blasfêmia. Como assim?
os 10 mandamentos foram temporários e não têm mais valor algum, porque foram abolidos por Cristo. Agora, chegue perto dele, quando ele estiver com a esposa ao lado, e dê uma cantada nela, ao lado dele, assim, em voz alta, para ele ouvir bem. Ô gata, não sei se ele é gata, mas digamos assim, hipoteticamente, não, nunca vi foto dela, e nem quero ver. Vamos pro motel comigo agora? Ô marido ao lado. Ele não vai dar um tiro na pessoa, em você, porque é um pastor evangélico, não, que não erra tanto, né? Mas ele dirá, não, a minha mulher não vai para o motel com você, porque fazer sexo era só minha, e boi não lambe. É você que vai lamber lá no motel. O adultério é pecado. Mas peraí, ele acabou de falar que o adultério foi liberado, porque se os 10 mandamentos foram temporários e abolidos por Cristo, então o 7 foi de roldão, não adulterarás. E agora, o Hamilton Juse, os 10 mandamentos foram temporários e não tem mais valor algum, porque foram abolidos por Cristo. Até a igreja católica, nos catecismos, tem mais de 30 catecismos católicos, não fala essa asneira, essa imbecilidade. Deu um livro, tem livrado. Continuar a livrar. Agora, este livro aqui é de uma senhora teóloga, pelo nome, não há detalhes do livro, ela é alemã, porque é Gertrude Wasserzug, nome difícil, desculpe, é alemão, certeza. Nós falamos Gertrude, né? No Brasil fala-se Gertrude, é um nome de nomenclatura da língua alemã. Gertrude, né? Talvez, Gertrude, não importa. Não é que não importa, mas não sei alemão. 2 ou 3 palavras. Se eu aí na pronúncia, algum alemão aí, alguém que entende alemão, perdoa-me. Gertrude Wasserzug. Alguma coisa assim. O título do livro: O significado dos 10 mandamentos para o homem de hoje. Será o significado dos 10 mandamentos para o homem de hoje. Este livro eu comprei em São Paulo, que moramos lá, capital paulista, durante quase 33 anos, e volta aqui, nós estamos no Natal, minha esposa Maria Deus, Sério, Goiás, há quase 12 anos, em julho, mês 7. Não, completamos. Pensei, estou em maio, em julho, esse mês. Estamos em mês de julho, claro, 7. Neste mês completamos 12 anos, perdão. Há 12 anos, 2013, viemos em São Paulo para Sério, Goiás, nosso torrão Natal. Então, graças a Deus. Não, tudo bem, São Paulo também, graças a Deus. São Paulo foi uma bênção para o meu evangelismo, rádio, o livro que eu escrevi lá, Sinal da Bênção, Separado do Apocalipse, coisa assim. Quase 33 anos lá, e de volta aqui, sério, 12 anos então, completaram nesse mês de julho de 2025. Então eu selecionei aqui, fazendo marcas a caneta, para ler, não todo o livro, claro, e não me perder onde leio ou não leio. Iniciando aqui a leitura na página 8. É um parágrafo pequeno, aguente firme aí, que está dizendo essa alemã teóloga batista tradicional. Deus que criou o homem, o Senhor, que lhe deu a lei como orientação para a vida, é o juiz de todo homem. Entendeu, amigo? Entendeu, amiga? Essa teóloga batista concordando que Deus criou o homem e que deu ao homem para a sua orientação para a vida, a sua lei, que ele deu a lei como orientação para a vida. Ele, dizendo aqui, esse Deus, é o juiz de todo homem, perfeitamente, senhora Gertrude, senhora batista alemã Gertrude. Concordo, em número, gênero e grau, conheço a Bíblia, leciono Bíblia há mais de 52 anos, no rádio há quase 38 anos, graças a Deus e amigos, claro. Falou bobagem aqui, prossigo lendo. Ele, ou seja, Deus, sabe tudo. Ele conhece de longe os nossos pensamentos. Ele é testemunho insubordinável de todos os nossos. Ele é a testemunha insubordinável de todas as nossas palavras e ações. A Bíblia diz: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. A quem temos de prestar contas. Ela tem a passagem bíblica sobre isso, concorda? Hebreus 4, versículo 13. Seus olhos são como chamas de fogo. Ninguém pode esconder algo dele. Tudo vem à luz. Deus, porém, julgará todo. Ai, terrível. Ou seja, positivo, maravilhoso, fortíssimo isso aqui, atenção. Seus olhos são como chamas de fogo. Ninguém pode esconder algo dele. Tudo vem à luz. Deus, porém, julgará todo homem, ou seja, toda a humanidade, pelo livro da lei, que ele mesmo escreveu, os 10 mandamentos. Então, a senhora Gertrude, por que se você concorda pela Bíblia, assim como eu,
adventista, no sétimo dia, que Deus julgará toda a humanidade pela sua lei, pelos 10 mandamentos, e você coloca o domingo, dia do sol, praticamente o sinal da besta, lugar agora do sábado. Como você está um cara de pau assim, Gertrude? Prossigo lendo. Mas diante do Deus julgador, nenhum homem pode subsistir. O único pecado bastaria para afastar o homem da presença de Deus. Concordo? Santo, ele é santo, Deus santo, está escrito. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, versículo 31. Todos os homens sabem desse fato, mesmo que digam nos seus corações: não há Deus. Por isso, todos os homens têm medo da morte. Eles têm medo de Deus, o juiz da sua vida. Bom, quem tem medo de Deus Criador é porque não conhece a Bíblia, não está inteirado acerca do que a Bíblia diz, o caráter, a índole, a justiça, o amor, a misericórdia do nosso bondoso Pai Celestial. Deus não é bandido, Deus não é assassino, Deus não é mau, masoquista, Deus não tem prazer em sofrimento de pessoa alguma. Sim, é verdade, o julgamento virá, final do milênio, 1000 anos após a volta do Cristo, como está no Apocalipse 20, já vem virar a execução com pena da pena, segunda morte, lago de fogo. O diabo será queimado, ele é esturricado, assim ímpios e anjos maus. Não temos que ter medo dos Pai Celestial. Temê-lo significa reverenciá-lo, então obedecê-lo principalmente. Ele merece todo o respeito, amor, temor e consideração, sobretudo nossa entrega a ele, nossa obediência, não é isso? Agora aqui na página 10 deste livro ainda, é o livro da Gertrude Barsug, sei lá o quê, significado dos 10 mandamentos para o homem de hoje. Guia Batista, uma obra chamada a missionária, a chamada de meia-noite, que um pastor batista criou lá na Holanda. Talvez essa mulher seja holandesa e não alemã, não é? Que o pastor Vimal, na Holanda. Essa obra, ele morreu há muito tempo. Mas tudo bem, assim eu prossigo. Aqui está no livro. Na página 10. Pode o homem ser justificado diante de Deus através das suas obras? Ela responde: temos que responder, evidentemente, o homem que cumpre os 10 mandamentos completamente e não falhou no único mandamento, é sem mácula diante de Deus. Os 10 mandamentos são a norma que Deus mesmo estabeleceu para dizer aos homens de todos os tempos e todas as raças como deves pensar, agir, aquele que é justo diante dele. E realmente houve sobre a terra um homem que cumpriu completamente todos os mandamentos de Deus, Jesus Cristo, aleluia, sim, concordo plenamente, no qual não havia pecado. Ele pôde dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Deu-lhe dá testemunho, Deus o Pai, acerca do Filho: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versículo 17. Nunca um pensamento pecaminoso penetrou no seu coração, coração do Cristo. Ele não disse única palavra que fosse injusta e que tivesse de retirar, pedir perdão a alguém, não. Também ele nunca fez algo que fosse uma transgressão da vontade de Deus. Assim ele podia dizer até aos seus inimigos: quem dentre vós me convence de pecado? João 8, versículo 46. E ninguém pôde fazê-lo, pois em sua vida não se podia encontrar nenhum pecado. Jesus Cristo realmente é justo diante de Deus pelas suas obras. Ele afirma: eu te glorifiquei na terra, ó Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. João 17, versículo 4. Nada temos o exemplo vivo, nele, em Cristo, temos o exemplo vivo de um homem que é assim como Deus o quer, completamente justo. Mas quem de nós poderia comparar-se a ele? Nenhum, nem ninguém, desde Adão e Eva. Desde que Adão e Eva comeram do fruto proibido no Éden, fazendo-se pecadores, adquirindo natureza pecaminosa. Porém, dona Gertrude e outros mais, que têm essa ideia diabólica, que os 10 mandamentos foram temporários e abolidos pelo Cristo, pelo seu morte na cruz. Cuidado! É o seguinte, pessoal: o fato de sermos pecadores, por possuirmos natureza pecaminosa, porque Adão pecou e herdamos a tendência para o pecado do Adão, isso via DNA, genética e tal, e mentalmente, tal, espiritualmente. Este fato não anula a necessidade da obediência.
Deus não nos excusa para que deixemos de obedecê-lo. Ah, tudo bem, pessoal. Vocês são fracos, mesmo toda a humanidade não dão conta. Tudo bem, está liberado. Estão livres para o pecado. Livres para pecar e pensamento para a verdade. Será? Não. O Cristo continua advertindo-nos, por amor, graça, compreensão e misericórdia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E João, convertido, profeta, apóstolo do Espírito Santo, anote, faz parte dessa aula de Bíblia. 1 João 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Anote da aula de Bíblia. 1 João 3, versículo 4, onde leu aqui na Bíblia. Todo aquele que comete o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Note, amigo e minha amiga, que tal passagem foi escrita pelo apóstolo, discípulo, profeta João, lá pelo ano 98 depois do Cristo. E o Cristo foi pregado na cruz, sepultado e ressuscitado no ano 31, isso, 31 da nossa era. Então o que? Para dar 98, 67, 31, isso, 67, 21 e 67, 80, mais não, 80, 70, aí depois faça a conta aí, estou embanado que é aritmética, mas fazer o que? Senão perco tempo. Faça a conta aí. João escreveu que o pecado é a transgressão da lei no ano 98 depois do Cristo. O Cristo havia morrido na cruz no ano 31. Então, 77 anos, não? Passaram? Alguma coisa assim. Não, desculpem. Estou em dúvida. Melhor ficar quieto então. Tudo bem. Se vira aí. Décadas após, não? O pecado ainda era a transgressão da lei. A conjugação verbal, a tal criança entendeu o verbo ser, por uma palavra é, que pertence ao verbo ser, presente indicativo, pecado é a transgressão da lei. João não escreveu, o pecado era a transgressão da lei, mas a lei foi abolida para morrer Cristo na cruz. Sim, quesitos cerimoniais, profetas, passageiros foram abolidos. Páscoa, matança de animais, concisão e algo mais. O decálogo não, isso permanece em vigor para toda a humanidade. Pelo decálogo, Deus proíbe a todos os seres humanos, não apenas evangélicos, católicos, cristãos e tal, o pecado e pensamento, palavra, o ato, essa realidade inconteste. E eu prossigo. Então, aqui da página 10 já foi, dando um avanço aqui neste livro para chegar ao ponto, estou quase chegando ao ponto principal neste livro. Agora na página 18, página 18, aqui está. A força de gravidade do pecado em nossa vida é vencida através do poder do Espírito Santo em nosso espírito, que é mais forte que o pecado, concordo? Espírito Santo, claro, nos converte, nos torna nova criatura. 2 Coríntios 5, versículo 17, prossigo lendo. Mas o efeito em nossa vida diária, e agora? Assim. Mas o efeito em nossa vida diária, prática diária, não? A frase aqui está mal feita, mas fazer o quê? Mas o efeito em nossa vida diária, prática, é o Espírito, é fruto do Espírito. Acho que quer dizer pratica, né? Pratica fruto do Espírito, que aqui está com acento prática, acho que me embananei. Mas o efeito em nossa vida diária, pratica, que estranho, né? Prática é o fruto do Espírito que podemos produzir através do Espírito Santo. Agora a lei de Deus não está mais diante de nós como uma obrigação, mas nós realizamos como uma necessidade interior. É uma lei da natureza. O fruto é como a árvore. No Sermão do Monte, Jesus diz aos falsos profetas: pelos seus frutos os conhecereis. Quer dizer, ele diz dos profetas falsos: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus 7, 16. Não, isso não pode. Mas quantas vezes esperamos nova vida em Cristo? Mas quantas vezes esperamos o fruto do Espírito de uma pessoa que ainda não tem uma nova vida em Cristo? Concordo plenamente. Deus não cobra disso a quem não é convertido, a quem não é cristão autêntico, a quem não é nova criatura, está em piedade, contumaz na prática do pecado, sem arrependimento e sem perdão, sem justificação, sem santificação. Com isso, estamos exigindo algo impossível, ou seja, é impossível que o ímpio obedeça. Jesus diz claramente:
Toda árvore boa produz bons frutos, porém, árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore má produzir bons frutos. Melhor, desculpe. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mateus 7, 17 e 18. Pouco abaixo aqui, mais 2 pontos. Tem um tempo, tem uns 100 minutos. Portanto, os 10 mandamentos têm grande significado para a vida do crente, do católico também. O católico é crente, não é? Evangélico. Quer dizer, crente no evangelho também é evangélico, claro. Portanto, os 10 mandamentos têm grande significado para a vida do crente, quer dizer, crente na Bíblia. Jesus ordena aos seus, se me amar, eu citei poucas vezes, alguma vez, pouco lembra-se? Jesus ordena aos seus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, versículo 10. Assim, os 10 mandamentos nos acompanham em nossa vida, será, e tornam-se cada vez mais claramente visíveis em nosso caráter e em nossa vida. Experimentamos aquele que está escrito: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3, versículo 18. Concordo plenamente, o assunto tão bem explicado que apenas prossigo. Agora sim, chega o principal disso, é estarrecedor, é incrível, é terrível. Estarrecedor. Capítulo 8 deste livro. Aqui a partir da página 38. Aqui se diz: a ordem de Deus na vida do homem. O quarto mandamento, Êxodo 28 a 11, relativo à guarda do sábado, na 7ª semana. Ela copiou aqui dentro do quarto mandamento. Não leio tudo isso porque eu li há pouco na Bíblia, justamente no Decálogo, Êxodo 28 a 11. Apenas dei o comentário dela, a explicação, a interpretação. Deus, o Senhor, fala ao homem como Criador e soberano e ordena a sua vida. Ele determina seu tempo de trabalho e descanso. 6 dias trabalharás. Através desse mandamento de Deus, nossa vida é preenchida com um precioso conteúdo. Nossa vida é preenchida com um precioso conteúdo. O trabalho é um dom de Deus. Isso o homem percebe somente quando está doente ou velho e não pode mais trabalhar. Uma vida sem trabalho, sem ativação das forças do corpo e da alma que Deus nos deu, é contra a vontade de Deus, é portanto rebelião contra Deus. Após a queda, o Senhor disse ao homem: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3,19. Deves trabalhar. E no Novo Testamento está escrito: se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3, versículo 10. O protesto atual de muitos jovens contra o trabalho está, portanto, sob a severa condenação de Deus e não deve ser tolerado. Jovens que se voltam para Deus do caos em que vivem devem comprovar a genuidade de sua conversão através do trabalho fiel. Pelo mandamento de Deus, o trabalho diário, qualquer que seja, é santificado e nosso dia a dia é colocado numa relação com Deus. O trabalho se torna culto a Deus. Nós obedecemos e servimos a Deus. Então, o trabalho não é uma obrigação para nós, mas um dom de Deus. Quanto mais felizes e satisfeitos seriam os homens se o trabalho não fosse feito por causa do dinheiro, mas para servir a Deus. O trabalho então corresponderia muito mais à dignidade do homem e muitas questões sociais e políticas perderiam sua explosividade. Eu tenho que parar de ler e no próximo domingo recapitularei um pouco do que acabei de ler, essa última parte, sobre o quarto mandamento, e prosseguirei com a leitura disso. Bom, as igrejas evangélicas em geral, protestantes, cantam um louvor super, hiper, maravilhoso, a favor da graça do nosso Deus, chama-se em Jesus confiar, ou crer e observar. Observar o decálogo, toda a Bíblia, claro, mas principalmente o decálogo, os 10 mandamentos. Senhor.
Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo,